pessoal, eu sou Danilo, professor de Física, e a nossa aula de hoje é sobre força. Bom, força é uma palavra comum no nosso dia a dia. A gente sempre diz colocar força, empurrar com força, puxar com força, a força de um avião, a força de um trator e assim vai. Mas o que é realmente força, tá certo? O que significa força em física, tá bom? Tem um personagem de um desenho animado antigo que era He-Man, ele puxava a espada e dizia assim: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Mas será que ele pode dizer isso? Que eu tenho a força? Será que a força realmente existe nos corpos? Vamos ver um pouquinho o que é força. Então, força é um agente físico, tá bom? Nós podemos conhecer a força pelos seus efeitos, saber se há presença de força ou não. Força é um agente físico capaz de colocar um corpo que está parado em movimento. Bom, se um corpo está parado, a tendência natural deste corpo é continuar parado. Mas se de repente um corpo que está parado, ele entra em movimento, foi porque sobre este corpo atuou uma força. Portanto, haverá sempre uma força quando um corpo que está parado entra em movimento. Uma outra situação que nós podemos perceber a presença de uma força é quando um corpo está em movimento. Quando um corpo está em movimento, a tendência natural deste corpo é permanecer em movimento. Mas se de repente esse corpo que estava em movimento começa a diminuir sua velocidade e então para, foi porque uma força atuou sobre ele, fazendo este corpo parar, porque um corpo de si mesmo não para. Do mesmo modo, um corpo de si mesmo não entrará em movimento. Um outro aspecto ou fato que nós podemos perceber a presença de uma força é quando um corpo está em movimento retilíneo e aí ele de repente começa a fazer uma curva. Quando um corpo está em um movimento retilíneo, a tendência dele é permanecer num movimento retilíneo. Mas se ele começa a fazer uma curva, é porque uma força o obrigou a curvar, porque um corpo de si mesmo não faz curva, permanecerá em um movimento retilíneo. Bom, outro aspecto é se um corpo está em movimento e ele aumenta a sua velocidade ou diminui a sua velocidade, é porque sobre ele atuou uma força. Nenhum corpo aumentará a sua velocidade ou diminuirá a sua velocidade de si mesmo, porque um corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer sempre em movimento retilíneo com a mesma velocidade. Então, um outro aspecto que nós podemos notar a presença de uma força é quando um corpo sofre uma deformação. Por exemplo, uma mola, ela no repouso, ela tem o seu tamanho natural, mas se ela de repente for alongada ou comprimida, foi porque sobre esta mola atuou uma força. Uma mola de si mesmo não vai nem alongar nem comprimir. Para que uma mola seja alongada ou comprimida, é necessário que sobre esta mola atue uma força. Então, percebemos a presença de uma força quando um corpo que está parado entra em movimento, um corpo que está em movimento para, um corpo que aumenta a sua velocidade ou diminui a sua velocidade. Quando um corpo faz uma curva, também há presença de uma força, ou quando um corpo sofre uma deformação. Bom, então, se há alguma dessas situações no nosso dia a dia, foi porque houve a presença de uma força. Outro aspecto é que a força, ela passa a existir quando os corpos interagem. Isso significa o quê? Que um corpo sozinho não tem força. Então, quando o He-Man diz eu tenho a força, ele não está falando fisicamente correto, tá bom? A força passa a existir quando ele pega uma pedra e ergue uma pedra, aí sim passa a existir uma força, tá bom?
Quando alguém está com seus braços descansados, não está segurando nada, nesse momento não há força. Mas se alguém pega um objeto e tenta erguer esse objeto, para isso precisa de uma força. Então, um corpo sozinho não tem força. A força passa a existir quando os corpos interagem entre si. Então, como é essa interação? A força tem duas naturezas. Quais são as duas naturezas de uma força? Vejamos, as forças elas podem ser de campo ou de contato. O que é uma força de campo, professor? E o que é uma força de contato, professor? Bom, vamos lá. A Lua e a Terra. Entre a Lua e a Terra existe uma força, mas a Terra e a Lua, elas não estão em contato. Então, existe entre esses dois corpos uma interação à distância. E quando essa interação é à distância, a gente diz que é uma força de campo. No caso, é um campo gravitacional. Então, a Terra interage com a Lua devido ao campo gravitacional desses dois corpos. Outro exemplo de força de campo é a atração que ocorre entre um ímã e um prego. Esses dois corpos podem estar a uma determinada distância e que eles não se tocam, entretanto, eles mutuamente se atraem. Nesse caso, trata-se de uma força também de campo. Nesse caso, trata-se do campo magnético. Outro detalhe interessante que às vezes pega alguém por aí, a pergunta assim, olha, é o prego que atrai o ímã ou é o ímã que atrai o prego? Na verdade, os dois se atraem mutuamente. Tanto o ímã atrai o prego, como o prego atrai o ímã. Tá certo? Veremos isso mais na frente, quando nós tratarmos de forma mais explícita as leis de Newton. Então, quais são as naturezas das forças? São duas. A natureza das forças, elas são de campo e a outra, veremos agora, de contato. Bom, como o nome já diz, é o contato. Para que os corpos interajam entre si, por exemplo, quando eu pego aqui esse celular, veja que ele não cai porque minha mão segura. Minha mão sustenta esse celular porque ela está em contato. E essa força que existe entre o celular e a minha mão é uma força de contato. A força de contato passa a existir quando dois corpos se tocam. Então, compreenda agora porque He-Man não pode levantar a sua espada e dizer eu tenho a força. A força, ela passa a existir quando dois corpos interagem. E a natureza dessas interações são duas, de campo e contato. Outra coisa que nós temos que observar acerca das forças é que força é uma grandeza vetorial. Mas o que é uma grandeza vetorial, professor? Bom, para falar de grandeza vetorial, temos que falar primeiro do que é uma grandeza escalar, porque as grandezas elas podem ser vetoriais ou escalar. Por exemplo, se alguém diz assim, agora são exatamente 12 horas, e alguém pergunta, para onde? Para cima ou para baixo? Pergunta não faz sentido, tá certo? Pergunta não faz sentido. Se alguém diz assim, bom, na minha casa a caixa d'água é de 1000 litros. 1000 litros para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Não faz sentido. Agora, se alguém fala assim, empurra o carro, para onde? Para frente, para trás, percebe a diferença? Então, aquelas grandezas que nós podemos atribuir, um para frente, para trás, para cima, para baixo, são grandezas vetoriais. E aquelas grandezas que dão uma direção ou um sentido, fica absurda, não faz sentido, é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar, massa é uma grandeza escalar. Quando você sobe numa balança e pesa um corpo, 2 quilos, 3 quilos, me dê 2 quilos de carne, por exemplo, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, não faz sentido, porque massa é uma grandeza escalar e nós não podemos dar para ela direção e sentido.
Uma grandeza vetorial, ela fica definida quando ela tem direção e sentido. Bom, professor, e o que é direção e o que é sentido? No nosso dia a dia, nós não fazemos distinção entre direção e sentido, mas vamos pensar aqui um pouquinho, vai perceber uma diferença. Nós temos aqui um elevador. O elevador faz um movimento vertical, tá bom? Então, o movimento vertical é uma direção, beleza? O carro numa pista faz um movimento horizontal. Olha aí, o movimento horizontal é uma direção. Mas o elevador, ele pode subir ou descer. Ah, tá bom. Subir ou descer é o sentido. Na direção horizontal pode ser esquerda, direita, direita, esquerda, é também o sentido. Então, a linha indica a direção e direção. Agora, as setas, elas indicam o sentido, ó, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Portanto, toda direção tem dois sentidos. Muito bem. A força também é uma grandeza vetorial e ela fica bem representada quando a gente diz qual é a direção e qual é o sentido. Uma grandeza escalar, por exemplo, nosso cálculo é simples. Se eu tenho aqui 3 quilos, tá bom? Mais 4 quilos dará exatamente 7 quilogramas. É fácil. Mas numa grandeza vetorial, eu não posso calcular assim. Numa grandeza vetorial, eu tenho que considerar direção e sentido. E isso nós veremos mais na frente. Ok, pessoal? Beleza? Então, saca aí. Força é uma grandeza vetorial, precisa de direção e sentido. Força tem duas naturezas, tá bom? Ela pode ser de campo e contato. E cuidado, importante, no vestibular, força, nenhum corpo de si mesmo tem força. A força passa a existir quando dois corpos interagem entre si, tá bom? Beleza? Um abração para vocês. Obrigado.